Circle of Inevitability, capítulo 627. Plano de tratamento? Quantos demônios habitam esta ilha? Eles são todos parte da mesma família com olhos azul-gelo? Como esperado da mãe de todas as coisas. Até um demônio pode ser seu filho. Um ninho inteiro deles. Reticências. Enquanto os pensamentos giravam na mente de Lumian, acompanhados por aqueles penetrantes olhos azuis-gelo e pelo nome Naboridisley, ele sentiu que suas investigações e especulações anteriores estavam completamente fora de curso. A complexidade e o mistério que cercam a lenda dos demônios na Ilha Hunt superaram sua imaginação inicial. Não, ainda há ganhos e benefícios. Especulação envolve suposições ousadas e confirmação cuidadosa. É normal que suposições iniciais sejam derrubadas. O método de eliminação é uma ferramenta de dedução crucial. Como pode haver casos não resolvidos que são adivinhados completamente corretos desde o início? O aspecto crucial está em refutar consistentemente o caminho incorreto por meio da falsificação e integrar novas informações adquiridas durante a investigação para descobrir o caminho certo. Se eu fosse seguir o caminho do leitor, deveria ser relativamente simples para mim atuar no papel de um detetive. Discernir uma conspiração se destaca como um dos deveres primários de um detetive. Lumian se tranquilizou, desembaraçando-se do impacto dos dois demônios de olhos azuis-gelo. Ele recuperou sua clareza e racionalidade, não se sentindo mais confuso e desorientado. Sob a luz escaldante do sol, ele rapidamente identificou um problema. Na cena que testemunhei através dos óculos do espreitador de mistérios, o demônio cor de sangue foi puxado por uma força invisível, mas havia apenas uma força invisível, e apenas um par de olhos azul-gelo me encarava. Há apenas um demônio de olhos azuis-gelo intimamente ligado ao demônio cor de sangue, e esse é o velho Bozelli que se arrependeu diante do emblema sagrado da vida. Os outros, incluindo o clérigo de olhos azuis-gelo, são seus descendentes. Poderiam ser os descendentes que ele deixou para trás com as freiras quando usou o claustro da Ilha Hunt para restaurar sua juventude e obter uma nova identidade. No entanto, quando o clérigo de olhos azuis-gelo mencionou Bozelli, não pareceu que estava se referindo ao seu pai, avô ou ancestral. Era como se estivesse falando de um amigo com quem não compartilhava um relacionamento amigável. Além disso, também se identifica como Naboridisley. Poderia ser um nome de família? Um nome de família significativo entre os demônios do abismo? Confuso, Lumian embarcou no Barrys e retornou à sua suíte de primeira classe. Naquele momento, Lugano e Ludwig saboreavam um farto almoço. Ao avistar Lumian, o doutor sorriu timidamente e disse: "Achei que você estaria se deliciando com as delícias locais na ilha, então não esperei por você." Lumian sentou-se e pegou um pãozinho com sabor de trigo. Enquanto mastigava, perguntou pensativamente: "O que você sabe sobre as habilidades do caminho do plantador?" Lugano hesitou por um momento antes de responder com sinceridade: "A sequência 9. Plantador aumenta significativamente minha força. Posso prever o clima até certo ponto observando nuvens, vento e outros fenômenos naturais. Sou adepto de identificar sementes e nutri-las. Ferramentas agrícolas combinam mais comigo do que facas e armas. As habilidades primárias de um sequência 8. Médico giram em torno da cura. Eles podem discernir a situação específica do paciente por meio da visão espiritual. Possuem habilidades cirúrgicas excepcionais, como suturar membros decepados e transplantar órgãos internos. Além disso, ganhamos habilidades Beyonder como tratamento de doenças malignas, tratamento de traumas, sutura de almas e doação de vida. Até onde eu sei, a próxima sequência é chamada Sacerdote da Colheita.
Ela foca principalmente em promover a reprodução e o crescimento de criaturas e trazer uma colheita abundante com poderes Beyonder. Ao ouvir isso, Lumian interrompeu Lugano de repente. Sutura da alma? Como isso é feito? Lugano sorriu timidamente e disse: eu realmente não usei essa habilidade ainda. Ela é usada para tratar ferimentos da alma. Como você sabe, alguns superpoderes podem atacar a alma, dificultando que ela se cure sozinha. Neste momento, contanto que os feridos deixem seus corpos e mentes e não resistam, eu posso realizar uma cirurgia de nível de alma para costurar o ferimento correspondente. A preocupação de Lumian não era costurar uma alma, era outra questão que lhe dava uma nova perspectiva sobre as lendas da Ilha Errante. Ele engoliu o pãozinho pré-refeição e tomou um gole do licor dourado. Após um momento de contemplação, ele perguntou: já que você pode suturar almas, de um ponto de vista diferente, você também pode cortar almas? Lugano ficou em silêncio. Depois de 10 a 20 segundos, ele respondeu: teoricamente, sim, mas requer que a pessoa correspondente abra completamente seu corpo e mente, deixando sua alma desprotegida. Seria ainda mais eficaz se seu corpo físico não existisse. O médico hesitou por um momento antes de acrescentar: isso pode servir como um ataque à alma, mas também pode ser um método de tratamento. Se a alma de um paciente for corrompida por uma maldição, eles podem lidar com isso cortando a depravação e permitindo que sua alma se cure gradualmente. Ao ouvir isso, Lumian sorriu e aplaudiu suavemente. Bem dito! Bem dito! Lugano, sendo casca grossa, não conseguiu deixar de se sentir um pouco envergonhado pelo elogio. Ele deixou escapar: isso é só especulação minha. Ainda não testei. Lumian o ignorou e começou a imitar o que Ludwig havia feito. Ele colocou uma costeleta de cordeiro no prato e começou a comer com determinação. Simultaneamente, as sensações iniciais quando ele enfrentou o ataque do demônio de olhos azuis gelo ressurgiram na mente de Lumian. Ele testemunhou diversas versões de si mesmo, uma versão cheia de ódio, outra imersa em dor, uma absorta na luxúria e outra consumida por vários desejos e emoções. Enquanto Lugano detalhava o processo de sutura e corte da alma, uma ideia surgiu na mente de Lumian. E se as habilidades de alta sequência do caminho do plantador fossem empregadas para extirpar diferentes aspectos da alma correspondentes a vários desejos? Poderia realmente haver apenas um demônio de olhos azuis gelo na Ilha Errante, mas sua alma foi dividida pelos santos e até mesmo anjos da Igreja da Mãe Terra, cada um se tornando um indivíduo. Em um nível místico, eles permanecem uma única entidade. Portanto, há apenas uma força invisível intimamente ligada ao demônio cor de sangue? A questão agora é: por que a Igreja da Mãe Terra realizaria tal ação? Para impor restrições ou oferecer proteção? Talvez ambos? Lumian rapidamente relacionou isso com o estado do demônio cor de sangue. Ele descia consistentemente para o esgoto escuro como breu antes de ser içado por uma força invisível. A divisão da alma agiu como um escudo para o demônio azul gelo, evitando a corrupção do poder do esgoto preto? Espere, o demônio de olhos azuis gelo poderia ser o segmento imaculado da alma do demônio cor de sangue? A abordagem da Igreja da Mãe Terra é baseada em considerar o corpo inteiro além da salvação, mas partes ainda são consideradas saudáveis. É por isso que uma alma saudável precisa ser cortada em desejos diferentes? A floresta selando o vale misterioso, o esgoto escuro como breu e o demônio cor de sangue exibiam características de renascimento, crescimento, depravação, morte e renascimento novamente. Os fragmentos de alma do demônio cor de sangue receberam uma nova vida, permitindo-lhes utilizar o ciclo de renascimento, crescimento, envelhecimento,
morte e renascimento novamente para resistir à corrupção que se espalhava de seus verdadeiros corpos. Ao mesmo tempo, confiar na existência das partes saudáveis impediu que o demônio cor de sangue afundasse completamente? Fragmentos de alma envelhecidos são inerentemente mais vulneráveis à corrupção do corpo principal, e os recém-nascidos são os mais saudáveis. Isso explica por que o velho Bozelli e o outro clérigo estão em estados diferentes. Tal recém-nascido possui uma alma potente de demônio, mas seu corpo humano é extremamente frágil. Sim, isso se alinha com minhas observações de Bozelli. Seu corpo fraco e envelhecido envolve uma alma potente e repleta de malevolência. Esse método de selar e resgatar se alinha com as habilidades únicas da Igreja da Mãe Terra. Com essas revelações, Lumian se sentiu iluminado. Só então percebeu que estava cortando continuamente os ossos da costeleta de cordeiro, produzindo um som de trituração. Lugano fingiu não notar ou ouvir nada, concentrando-se em aproveitar sua refeição. Ludwig não prestou atenção a tais assuntos triviais, totalmente absorto nas iguarias. Lumian retirou o olhar e alegremente serviu-se de uma taça de vinho tinto Parra. A confusão, desordem, perda e decepção que ele havia experimentado anteriormente se dissiparam significativamente. Enquanto bebia, ele ponderou vagarosamente: esta hipótese se alinha mais com os detalhes atuais. Infelizmente, não pode ser verificada, nem ouso. E sem verificação e resultados, não há feedback para a digestão da poção. Esqueça. A experiência e as lições que ganhei dessa vez são muito mais importantes do que a digestão que ainda posso tentar no futuro. Por que a Igreja da Mãe Terra quer proteger o demônio cor de sangue? Além disso, já que uma alma saudável foi separada e recebeu uma nova vida, por que não destruir e purificar completamente a forma verdadeira corrompida para eliminar quaisquer perigos ocultos? Há uma grande chance de que isso envolva os segredos mais profundos do mundo. Esse demônio cor de sangue é o verdadeiro e maior Naboridisley. Era aquele que buscava um acordo para matar o descendente de demônio da Ilha Hunt? Pode, por sua vez, afetar alguns fragmentos de alma, permitindo que eu e uma Beyonder de sequência média como Franca matemos um verdadeiro demônio? Quanto mais Lumian contemplava, mais curioso ficava sobre a verdade. No entanto, ele eventualmente se conteve. Para Beyonders em seu nível, esse assunto estava concluído. Após deixar a Ilha Hunt, ele relataria seus ganhos e especulações para a Madame Mágica e consultaria os portadores de cartas dos arcanos maiores do clube de tarô. Lumian, deixando de lado seus pensamentos investigativos, sentiu uma sensação de alívio. Ele passou o resto do tempo passeando tranquilamente por Porto Hunt. Para sua surpresa, ele percebeu que a cidade-ilha do mar Berserk, longe do reino Feinapotter, não tinha um cassino genuíno. Não havia indústrias criminosas como o tráfico humano. Era tão limpo como se tivesse sido purificado pela Igreja do Eterno Sol Ardente. Depois de se envolver em jogos de cartas durante toda a tarde, Lumian, com vitórias e derrotas não excedendo um risô de ouro, finalmente entendeu o motivo. Incapazes de se controlar, os demônios de olhos azuis gelo priorizaram os malfeitores, fazendo-os desaparecer na floresta fora da cidade. Com o passar do tempo, 1 ou 2 séculos, Porto Hunt poderia ser considerada uma cidade banhada pela luz do sol. Certamente, havia inocentes entre eles, como Antônio Elias. Tarde da noite, na suíte da cabine de primeira classe de Barrys. Em seu sono, Lumian vagamente testemunhou a terra envolta em chamas sulfurosas, e o demônio cor de sangue esparramado dentro do líquido escuro como breu. Ponto.